Eu acabei de assistir o penúltimo episódio de Pacificadora, e isso daqui é simplesmente Cinema 2. Cara, que bagulho incrível que o James Gunn tá fazendo com a DC atualmente. É inacreditável pensar que alguns anos atrás, o universo compartilhado da DC tava uma desgraça, e agora tá sendo simplesmente maravilhoso graças a esse cara. Mas bom, vamos falar aqui sobre o episódio 7 de Pacificadora. Nossa, mano, tá sendo um episódio melhor que o outro. A partir do episódio 5, o bagulho ficou insano. E cara, esse episódio aqui tá insano também. Sim, ele conseguiu se superar e transformou esse episódio no menor episódio da série, mais uma vez. O episódio 6 já tinha sido o menor episódio da série inteira, e agora o episódio 7 tá sendo menor ainda. Conforme os episódios foram passando nessa temporada, eles foram ficando cada vez menores, mas mesmo assim nos foi entregue uma obra-prima. Mas agora vamos direto falar sobre o episódio 7, que é o que vocês querem saber, né? Cara, teve muita coisa legal acontecendo nesse episódio. Primeiro já começa com a Harco mostrando um fucking mural de Hitler pro Chris, e tipo, o cara não percebeu isso. Como? Como que ele não percebeu? Ele é muito burro, na moral. O Chris consegue ser o protagonista mais burro de todas as séries. Apesar de que vocês vão ver que vai acontecer um bagulho muito foda até o final do episódio. Que, cara, melhor cena da série, disparadíssima. Pra mim, a melhor cena da série, com certeza. A atuação do John Cena, assim, tá sendo sensacional. É inexplicável a atuação que o John Cena tá fazendo nessa série. E lembram que o último episódio acabou com a Adebayo sendo perseguida? Pois é. Ela continua sendo perseguida aqui, só que o Keith, ele não continua seguindo ela porque o pai dele simplesmente liga do nada. Porque ele queria falar sobre o Economus que tava lá na casa deles e tinha praticamente contado tudo o que tava acontecendo e que eles tinham vindo de um portal de outro mundo. E essa cena aqui é macabra, mano. Como eu disse pra vocês no último vídeo falando sobre o Pacificador, essa cena de todo mundo perseguindo ela é simplesmente uma cena macabra. Acaba que ela pula numa piscina e quem aparece? O japonesinho, mano, do nada. Do nada o japonesinho aparece. E como tá todo mundo ali na piscina, ele eletrocuta todo mundo ao mesmo tempo. O maluco é foda, o maluco é foda. Eu odiava esse personagem porque na primeira temporada ele era um completo pé no saco, ele era um cuzão. Até esse episódio aqui eu ainda não gostava dele, ele não me passava carisma nenhum. Só que inclusive tem outra cena dele com a Adebayo, que é quando eles fogem, né, e ficam ali juntos na mesma casa esperando passar o dia pra que os nazistas não persigam eles. E ali eles têm uma conversa muito profunda que é sobre, apesar de esse mundo ser nazista, será que ele é realmente tão diferente do mundo original deles quanto eles gostariam que fosse? Esse diálogo deles é um diálogo muito bom, porque ele me fez gostar mais ainda do japonesinho. E como eu disse, ele foi um personagem muito bosta na primeira temporada, eu não gostava dele, e até agora eu não tava gostando dele ainda. Mas eles têm um diálogo tão profundo, não só sobre isso, mas também sobre o Chris e como ele é um cara incrível, apesar das aparências dele. E isso me fez pensar que ele é um cara gente boa, tá ligado? Ele só não foi melhor explorado na primeira temporada, principalmente. E esse diálogo deles falando sobre quão diferente era o mundo deles, desse mundo nazista, foi realmente uma conversa muito boa. E a cena deles salvando a Adebayo e deles juntos na mesma casa, jogando juntos e falando sobre coisas tão profundas, foi uma coisa muito foda nesse episódio. Realmente eu gostei bastante dessa cena deles. E também o Chris e a Harco fogem de lá da Argus e acabam sendo perseguidos pelos policiais. Tem uma cena muito fofa deles juntos também, que é essa cena deles andando de moto. Só que do nada aparece o pai dele, né, entre aspas, e o irmão dele, e meio que salvam eles, entre aspas, também. E daí eles dizem, se vocês quiserem sair vivos dessa, então nos sigam. Depois disso acontece a coisa principal aqui do episódio, mas antes eu quero falar sobre outras coisas antes de falar disso. Porque teve outras coisas interessantes também, como por exemplo, o Rick Flag indo encontrar um dos capangas do Lex Luthor, e esse capanga basicamente rastreava portais dimensionais. E é isso que ele faz, ele rastreia lá o portal do Chris e tudo mais. E agora a gente já sabia que o Rick Flag ia acabar encontrando o Chris de uma forma ou de outra, e realmente isso daí acontece. Mas antes de ele realmente encontrar o Chris, ainda rola toda uma parada, como por exemplo, o vigilante encontrando a Adebayo e o japonesinho lá na frente da casa do pai do pacificador. E no momento que eles estão lá na frente da casa, tá cheio de policial lá na frente, e eles meio que não podiam entrar assim do nada cheio de policiais. Inclusive aparece esse policial aí que eu não me recordo se ele aparece no filme do Esquadrão Suicida ou na primeira temporada de Pacificador. Acho que foi na primeira temporada, mas assim, eu não acho ele tão importante, eu só quis comentar aqui mesmo. Mas daí eles tentam entrar lá na casa do Blue Dragon, e ele simplesmente não deixa eles entrarem. E daí tu vê que
por algum motivo ele tá protegendo o Chris, mesmo sabendo que o Chris tinha matado o filho original dele. Ah, isso é um ponto que eu também não falei antes, mas sim, aqui a partir desse momento ele já tinha descoberto que o filho real dele tinha sido morto pelo pacificador. E agora é quando acontece o ponto supremo do episódio que... Nossa, mano, que episódio sensacional, que episódio sensacional. Mas aqui é o ponto supremo da série pra mim. É o auge dessa série. Eu acho que pra superar esse episódio, só no último episódio, e eu acredito que sim, o último episódio tem muitas chances de superar esse, porque o 6 já foi o melhor episódio, daí esse conseguiu superar o 6. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas voltando a falar sobre o episódio, e aqui o Blue Dragon pergunta pro Chris por que eles estavam naquele mundo, por que o Chris tinha ido pra aquele mundo, e ele diz que ele simplesmente queria saber como era ter uma família. Esse diálogo é muito foda, mano. Ele revela muita coisa sobre o Chris e sobre o quanto esse personagem evoluiu desde o Esquadrão Suicida e a primeira temporada da série. E realmente, em poucas palavras, você entende os sentimentos dele. Eles perguntam se tem mais pessoas com eles, e também perguntam se tem uma mulher negra com eles. E bom, eles admitem que sim, só que quando o Keith fala que tava perseguindo ela, o pai dele fica muito puto. Ele diz: por que você fez isso? A gente não faz isso. E ele diz: nossa, mas ela tinha fugido. E ele retruca dizendo: vocês não aprenderam nada mesmo. E a partir daqui eu já tava confuso, porque eu não entendi se ele tava defendendo a Debaio, o que ele tava fazendo realmente. Eu não sei se ele tava fingindo ou não, mas ele parecia uma pessoa diferente. Ele não parecia aquele cara nazista completamente maluco da primeira temporada. Ele fala que apesar de o Chris ter matado o Chris daquela realidade, ele vai deixar eles irem pela porta e sumirem daquele mundo pra sempre. Só que o Keith não quer aceitar isso de jeito nenhum. Mas o Blue Dragon, ele fala que ele era um bêbado, um cara completamente maluco. Isso dá a entender que tipo assim, tu matou meu filho, mas tu é meu filho de outra realidade e eu vou deixar você embora, tu vaza daqui e fica tudo por isso mesmo. É isso que dá a entender. Ele também comenta que ele já foi parar lá na Terra original e que ele viu como tudo aquilo era diferente. Ele diz pro Keith que a vingança não vai trazer o irmão dele de volta. E é por isso que eles têm que deixar eles voltarem pro mundo deles. E quando a Harco fala: nossa, isso é bem generoso pra um nazista, é aí que vem o plot twist. Ele fala que não é pra chamar ele de nazista porque ele não era isso. Ele não criou os problemas do mundo dele e não concordava com eles. Ele até dava parabéns pra ela que o mundo dela era perfeito e que os nazistas não dominavam tudo. Só que infelizmente ele não tinha forças pra acabar com isso que tinha acontecido com o mundo dele. Ele lutava contra os loucos e os assassinos que ele via pela frente, porque é a única coisa que ele poderia controlar. E quando ele morresse e fosse julgado por Deus, ele queria que ele soubesse que ele fez o que pôde. E aqui dá pra ver a expressão do Chris, pensando: nossa, ele é diferente do meu pai do mundo original, e ele realmente é uma boa pessoa aqui. Só que depois que a gente descobre de tudo isso, o que tá rolando aqui nesse mundo, simplesmente aparece o Vigilante do nada e estraga tudo. Sim, eu adoro o Vigilante, só que aqui tipo... tá, não dá nem pra julgar ele porque ele não sabia o que tava acontecendo, tá ligado? Ele pensou: nossa, ele é um nazista cuzão, vamos invadir tudo. Só que daí o Chris vê o Vigilante arrombando a janela e esfaqueando o Blue Dragon até a morte, logo após ele revelar ser uma pessoa boazinha e não ser um vilão. Cara, essa cena aqui foi horrível. Tipo, não no mau sentido, mas foi horrível porque tu descobre um plot twist de que aquele personagem não é um cuzão como ele era no outro mundo, e acaba que ele morre logo em seguida. Isso é muito triste, cara, isso foi muito triste. O Keith fica gritando com o Chris qual que era o problema deles, o que tava acontecendo, por que eles eram assim. E agora todo mundo simplesmente tava tentando fugir de volta pro mundo original. E nesse meio tempo, o Chris vê um quadro do pai dele na parede, pensando: o que tá acontecendo, o que a gente fez, por que a gente tá aqui. E... nossa, mano, a atuação do John Cena foi sensacional, cara, foi sensacional, vocês já vão entender. Daí tá lá os dois vigilantes matando todos os policiais que vinham pela frente. Também foi uma cena de ação muito foda, realmente, essa cena foi muito pica. Eu até pensei que algum deles poderia morrer aqui nessa cena, mas creio que não, né? Daí o Keith, ele avança contra o Chris, que tava olhando pro quadro do pai dele, só que ele tava muito na desvantagem, e todo mundo parte pra cima dele e começa a atacar ele sem parar. E aqui é a melhor cena da série pra mim. Nossa, cara, essa cena aqui, uma das melhores cenas que eu já vi no universo da DC, de todos os universos, uma das melhores cenas que eu já vi. É simplesmente sensacional. Isso daqui é o Cinema 2, papo reto, mano. Cinema 2, nossa, vocês não fazem ideia do quanto eu chorei na hora. Eu tava chorando muito nessa cena, porque foi incrível. Tava todo mundo lá atacando ele, e o Chris olhando: o
O que que a gente tá fazendo, cara? Esse mundo nem é nosso, apesar de ser um mundo merda. A gente tá aqui matando esses caras que na realidade nem eram nazistas. Eles só estavam existindo naquele mundo, eles não eram realmente nazistas. Pelo menos é o que dá a entender no episódio, né? Ainda não sei como vai ser no episódio 8, mas nesse episódio aqui é o que dava a entender. Que eles eram uns caras bons. E daí, a melhor cena chega agora. O Chris grita pra pararem de fazer aquilo, que era pra saírem de cima dele e pararem de atacar ele. E vem um flashback de quando ele matou o irmão dele na infância. E ele fica se perguntando qual era o problema deles, o que estava acontecendo com eles, por que que eles eram assim. E aí que ele se toca que na verdade não eram eles, era ele. A culpa era sempre dele. Tudo que ele fazia acabava em tragédia. O problema não era das pessoas ao redor dele, era exclusivamente dele. E eu tô vendo essa cena de novo pra gravar aqui, não dá, mano. Essa cena é muito boa. Eu simplesmente não aguentei, é incrível. Faz muito tempo que eu não fico tão emocionado com uma cena de uma série ou filme. Tipo, de chorar mesmo, sabe? De ficar realmente emocionado. Porra, cara, que bagulho incrível. Essa cena me fez pensar um pouco até sobre a realidade do mundo e sobre a minha própria vida também. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes sobre o problema ser eu e não as coisas ao meu redor. E acho que por esse motivo eu acabei achando essa cena tão emocionante. Foi realmente um bagulho incrível, cara. Eu não consigo descrever o que eu senti assistindo isso. Simplesmente não dá. Isso daqui é cinema. Cinema. Só assistindo pra vocês entenderem o que realmente é. E talvez você não sinta a mesma emoção que eu senti nessa cena, mas pra mim foi uma cena realmente impactante. De verdade. Acredito que se você já passou por algumas escolhas na sua vida que você se arrepende, talvez você também tenha se identificado com o Chris e se emocionado bastante com isso. Mas bom, logo depois que o Chris vaza daquele mundo ali, a Harco basicamente pede a arma pra matar o Keith, porque ele não podia ir atrás do Chris, mas acaba que ela não consegue fazer isso e o vigilante fecha a porta. E também não dá nem pra saber se o vigilante daquele mundo morreu ou não, porque ele não aparece depois disso, só aparece lá o Keith na maca sendo levado de ambulância, e o vigilante não dá pra saber o que aconteceu com ele. E pra encerrar o episódio, o Chris sai com um portal em mãos e diz que todo mundo que tava com ele tava naquele mundo só pra convencer ele a entregar o portal. Ele falou isso basicamente pra não incriminar ninguém. E até o japonesinho concorda com isso, ele diz que sim, era verdade o que ele tava falando, mas a gente sabe que não era, né? Mas no final acaba que todo mundo concorda com isso e o Chris acaba sendo levado pela Argus. Bom, esse foi o final do episódio. Uma das coisas mais emocionantes que eu assisti nos últimos tempos, eu não tenho como descrever isso em palavras pra vocês. Eu acho que só assistindo e depende muito do que você tá sentindo em determinado momento da sua vida. Mas que episódio incrível, isso daqui foi sensacional. Simplesmente o melhor episódio da série. Ai, agora é esperar pelo episódio 8 e ver o que vai acontecer no episódio final da segunda temporada de Pacificador. E eu espero que seja tão boa quanto. Mas é isso, comentem aí o que vocês acharam desse episódio. Eu quero saber o que vocês acharam. E caso você tenha gostado, deixe o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.